Gente, vocês lembram de uma passagem? Já está gravando, já está gravando. Vocês lembram de uma passagem que Jesus está falando de João Batista? E aí ele está falando com os discípulos, e aí ele fala que João Batista vai batizar com a água, mas ele veio batizar com o fogo. Esse vai ser um pouco o nosso tema de hoje: batismos, água, fogo, iniciações, alquimia, 4 elementos. Hoje eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco frustrada tentando planejar e programar nossa aula. Desde ontem eu estou aqui caçando, né, elementos para contribuir aí para o nosso entendimento do Evangelho de Filipe, e tem muita coisa boa. Não fiquei muito satisfeita com o que eu achei, mas vou compartilhar com vocês, então que a gente também possa aí fazer um estudo talvez mais bate-papo hoje, mais leve, mas acho que eu trouxe algumas coisas interessantes que vai ajudar a gente no entendimento da obra gnóstica do Evangelho de Filipe. Então, a gente parou na passagem, qual foi? 68. Então, a gente vai falar de batismos, e a gente já sabe que o Evangelho de Filipe fala muito dos sacramentos, né, que são 5. Temos um entendimento aí de 5 elementos, né, que o quinto seria a quinta essência espiritual. Então, a gente vai fazendo alguns paralelos com a alquimia, com os elementos e com as iniciações dentro do gnosticismo valentiniano e a questão dos batismos. Lembrando sempre que o batismo para os gnósticos não é o batismo do bebê, mas a iniciação do cristão na comunidade, aquele que é recebido dentro da comunidade gnóstica cristã. Ele recebe o primeiro batismo, que é o batismo da água. Ele deixa de ser apenas um frequentador ou apenas um ouvinte e passa a ser alguém que participa daquela comunidade. O batismo ele tem um símbolo daquela alma que se coloca à prova, que se coloca os pés no rio das águas da vida. Então, o batismo, né, o Jordão, que os mandeanos, que é um outro grupo gnóstico, que vai manter a ideia do Jordão como esse rio celestial que banha os seres humanos com as águas da vida e que, portanto, traz aquele elemento espiritual que desperta as almas de seu sono. Então, esse primeiro batismo é bem diferente do nosso batismo hoje em dia dos bebezinhos, lá com a aguinha na testa. É um batismo muito simbólico e que denota aquela pessoa que colocou um pé na senda, que colocou um pé no caminho espiritual, que se colocou na busca do Cristo, né? Se dispôs a falar: eu quero encontrar o Cristo, isso faz sentido para mim, e essa comunidade faz sentido para mim. Então, a gente vai falar de uma primeira iniciação quando a gente fala em batismo das águas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o trecho vai trazer a ideia do batismo. A gente parou deixei no slide anterior da semana passada, né, que eu trouxe aí as 7 níveis do astral, segundo a Blavatsky, e deixei só aqui para a gente rever, não rever o astral, mas rever aqui esse símbolo do quaternário e do ternário, porque eu vou usar ele hoje dentro do meu entendimento do que vai estar dentro do Evangelho de Filipe, né? O 4 vai simbolizar aquilo que é a matéria, o concreto, o mundo criado, e o ternário simbolizando, né, não a trindade, não é Pai, Filho, Espírito Santo, não é a trindade católica, mas a gente pode ver aí como a Barbelô e o Cristo, ou Pai, Mãe e Filho, na tradição gnóstica, aquilo que existe antes do cosmos, porque o Cristo ele ainda está no pleroma, né? Aquilo que pertence ao cosmos criado, ao mundo material, à existência. Lembra que tem uma diferença entre ser e existir, né? Aquilo que pertence à existência faz parte do quaternário, do cubo, que dá concretude ao mundo material. E a gente tem essa relação aí do logos, do espírito, simbolizando esse 3. Para quem gosta aí de numerologia e tal, dá para ir longe com essas ideias geométricas. Mas eu queria só manter isso em mente para a gente voltar aqui para o Evangelho de Filipe. Então, vamos lá. 68 do Evangelho de Filipe, segundo lá o nosso arquivo. A alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. Então, esse trecho aqui, para quem não sabe, se eu não colocasse aqui Evangelho de Filipe e mandasse aí para qualquer estudioso de esoterismo aí que não conhece nada de gnósticos, ia achar que era um texto de alquimia medieval, ou talvez um texto
dos Zósimos, né, que é um alquimista prático que conviveu com os gnósticos no Egito, ou talvez de alquimia junguiana, né, que o Jung traz aí os elementos simbólicos da alquimia também. Mas não, estamos vendo os gnósticos e o cristianismo valentiniano. A alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. É da água, do fogo e da luz que o filho da câmara nupcial veio à existência. A existência implica no mundo, no cosmos. O fogo é a crisma, a luz é o fogo. Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas a outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e belo e que confere esplendor. Bonito, né? Um fogo branco, um fogo que não é o fogo sem forma, mas é um outro fogo, um fogo brilhante, belo, um fogo de esplendor, que ele representa a crisma, que ele representa a luz. E a luz é o filho que surge na câmara nupcial. Então, a gente tá ficando bem mais complicado, né? A gente já passou pelos assuntos da câmara nupcial e agora ele está explicando aí a questão de como esses elementos se relacionam. E é engraçado que quando a gente tem aula de filosofia na escola e a professora vai falar sobre os pré-socráticos, sempre vem a tal história dos elementos, né? Alguém aqui lembra dos elementos dos pré-socráticos? Aí o que se ensina os filósofos pré-socráticos acreditavam que o cosmos surgiu a partir de um elemento único, mas aí eles vão discordar qual é esse elemento. Então, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Assim é como se diz, como se ensina aí de forma bem superficial, né? Então, o Heráclito vai ensinar que a origem de tudo é o fogo. O Tales de Mileto vai ensinar que a origem de tudo é a água. O Anaximandro, que é o ar. E aí também vem o Demócrito com o átomo indivisível e com o éter, né? E aí, o que é esses 5 elementos, né? É claro que quando a gente começa a estudar as próprias obras desses filósofos e a gente tem noção da linguagem simbólica que eles representam e a gente conhece outras coisas, aí fica bem claro que eles estão falando de metafísica, ou seja, aquilo que está além da mera existência física. Eles estão falando dos elementos enquanto os princípios originários do cosmos, e não como a terra que eu piso, ou a água que eu bebo, ou o fogo que queima os meus dedos na fogueira de São João, né? Então, a gente está falando de algo um pouco antes, os elementos antes dos elementos, os elementos que surgem enquanto mundo das ideias de Platão, assim, aquela substância original que se manifesta com a energia desses elementos, e aí vão ter 4 elementos específicos, e esse 5º, que está no centro, e a gente lembra aí dos Dhyani Budas no budismo, que tem 4 em volta e um branco no centro, né, que a gente já viu lá nos nossos estudos mais antigos, só para lembrar vocês, mas tem a quinta essência e os 4 elementos, e isso que nos apócrifos gnósticos vai ser dito que misturado, junto com o poder psíquico, o poder de fogo, que Aldabaoth roubou de sua mãe, e aí misturou com a matéria, misturou com as águas, deu origem à alma, deu origem ao corpo físico, e aí surge o cosmos. Então, quando a gente fala de elementos, alma, água, fogo, etc., a gente está falando de metafísica também, e de questões das energias e das substâncias sutis, que permeiam a nossa alma, a nossa existência e o nosso universo. Mas me chama a atenção que aqui, nesse texto do Evangelho de Filipe, ele vai falar de alma e espírito, né? Como a gente sempre vê, a alma aqui, Sofia, espírito, pneuma, né? E a alma relacionada à água e o espírito relacionado ao fogo. Então, aqui se trata da natureza da alma. A gente sempre ouve, né, que a água é uma substância feminina, o fogo é uma substância masculina, naquela esquema até do yin yang também é assim no taoísmo, e a água tem relação com as águas da vida, as águas que dão origem, e a gente tem 2 águas no gnosticismo, a gente tem as águas de cima e as águas de baixo, ambas são consideradas femininas, né? Então, a água de cima é a Barbelô, é o útero universal, cujas águas são as águas do parto, né?
que dá origem ao Filho, e esse Filho é representado como uma luz, como um logos. A luz do logos que vem ao mundo, que ilumina e que vem se tornar a própria luz dos homens, vai ser o Filho, que é o fogo também. Na parte de baixo, a gente tem as águas do caos, as águas que dão origem à matéria, as águas que Aldabaoth contempla e decide criar. Ou lá no Gênesis, do Espírito que paira sobre as águas. E é dessa junção de águas e fogo, e desse poder criativo que surge a terra e o ar que preenche o todo sensível, não o pleroma, mas o todo do universo, do cosmos criado. Então a gente vai relacionar a água com a terra e o ar com o fogo, porque o ar alimenta o fogo. E a água surge da terra, ela brota das minas de dentro da terra, né? Então essa vai ser a relação. A água e terra vão ser elementos mais femininos, ar e fogo vão ser elementos mais masculinos. Então a alma vai ser relacionada à água, porque a alma, ela é receptiva, ela é criativa, ela recebe tanto negativamente a essência dos arcontes que vem até a alma, como ela também é capaz de receber o Cristo e unir-se ao Cristo na câmara nupcial. Então a alma tem essa capacidade de se moldar, de criar, de gerar a matéria, e ela tem esse elemento da água que é mais yin, né? Ela é fria, ela é mais de preencher, e ela é mais de estar em repouso, em silêncio. Já o espírito, ele tem esse elemento do fogo, da secura na alquimia. Fogo que se move, o fogo que é quente, o fogo que agita, o fogo que vivifica, o fogo que acorda, né? Os ventos que se movimentam também, aí junto com o fogo, né? E aí às vezes espalham aí umas queimadas que não é muito bom, mas é essa relação de movimento, de calor. E a relação disso, que quando entra em equilíbrio, como se o fogo vaporizasse a água e esse vapor retirasse apenas aquilo que é puro, deixando o impuro sedimentado, esse trabalho alquímico do espírito vaporizando a água faz a água elevar-se e unir-se ao fogo o fogo logos, o fogo do universo, né? E aí é nessa junção que surge, então, a luz que é o Filho, a luz que é o Cristo. Estou filosofando com vocês, podemos ter outras visões também. Mas veja que aqui ele está chamando alma, água, espírito, fogo. Espírito pneuma aqui para os gnósticos. Então, psique, emoções, água, emoções, para quem estuda psicologia, né? Sempre o pessoal fala, para quem gosta de interpretar sonhos, psique, emoções, é água. Às vezes a gente tem uns sonhos do tipo que estourou o encanamento de casa e entrou água do esgoto, aí você já acorda e pensa, minhas emoções estão meio contaminadas, eu preciso trabalhar com elas, tem alguma coisa acontecendo que eu não estou entendendo, meu inconsciente está me mandando daí uma mensagem. Ou a gente sonha que está mergulhando num oceano em busca de algo e vai encontrar algo, então a gente está se aprofundando também, né? Então, esse aspecto da água, e aí é claro que a gente pode aprofundar muito aqui, eu estou só mencionando assim para vocês também podem trazer outros exemplos, né? Mas esse aspecto da água é o aspecto do mundo do inconsciente, do mundo da psique, do mundo das emoções, do mundo que recebe essa energia psíquica. E essa energia psíquica vai ser trabalhada, então, pelo aspecto do espírito, desse fogo que ou seca a água, e aí não é um fogo bom, ou vaporiza e tira aquilo que há de mais essencial na água. Estou pensando na medicina chinesa quando eu falo isso. A gente tem um vídeo muito antigo lá no canal, que eu vou lembrar vocês ele daqui a pouco, que a gente falou da relação na medicina chinesa do meridiano da água com o meridiano do fogo e como eles são um canal único na visão do taoísmo e da medicina chinesa. Talvez interesse a alguns de vocês que ainda não tenham visto. Mas eu quero ir adiante aqui com o Evangelho de Filipe. Então a gente associa alma, água, espírito, fogo, luz, filho. Então a gente tem aqui um terceiro elemento, que é a imagem daquele vidro oval, qual é que é o nome daquilo? Que dentro, né, na elaboração final, porque a gente tem
a calcinação, a vaporização, a decantação, tem os processos alquímicos. No final, tem a geração de um bebezinho que fica dentro desse vidro, nos símbolos alquímicos. É muito interessante. Então, a gente tem a rainha branca, a lua, a água, a rainha branca, a alma, e o rei vermelho, o fogo, o espírito. E esses dois, quando se unem dentro desse vidrinho que está no nosso coração, geram a luz, que não é qualquer luz, é a luz do Filho. Aquele Filho único que vai ser a representação do Cristo, ou do nosso self, aí com S maiúsculo, segundo algumas interpretações. Essa luz que brilha no mundo e que harmoniza os elementos como essa quinta essência, que então nos dá o direito de acessar aquilo que é espiritual e nos liberta da escravidão do que é inferior, do que é animalizado, do que nos dominava antes, porque a gente conseguiu fazer essa grande obra alquímica, né? O fogo, então, vai representar a crisma, mas esse outro fogo é branco. Eu achei tão bonito esse símbolo do branco, porque também a gente vai pensar no prisma, nas 7 cores, o branco como aquela luz que reúne todas as cores dentro de si mesmo. Então, não é um fogo azul, um fogo amarelo, ele é o fogo branco porque ele reúne todas as cores. E ele é brilhante, belo e confere esplendor. Vocês não pensam no Cristo quando lê algo assim? No Cristo gnóstico, né? Como aquele logos, aquela luz que brilha resplandecente na alma e nasce como um filho, o filho do Pai, né? O filho único, o filho autogerado, porque ele é gerado a partir dessa junção de alma e espírito. Ele gera-se a si mesmo. E aí, para exemplificar para vocês, eu procurei hoje, por isso que eu te falei para vocês aí no começo, eu fiquei um pouco frustrada hoje, tentando pegar elementos, porque não achei o que eu queria exatamente, ficou faltando. Mas para exemplificar, a gente vê os alquimistas, como aqui o caso do Paracelso, que é o Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que era o nome dele, conhecido como Paracelso, disse que era um escorpiano baixinho, muito nervoso, que brigava com todos os médicos da época, não sei como é que não foi parar na fogueira, mas muito interessante. E o Paracelso tem esse livro, A Chave da Alquimia, que ele vai falar dos 4 elementos. E eu fui lendo ele hoje para ver se eu achava algum trecho assim interessante, mas acabei que não achei nada assim muito relacionado com o que o Evangelho de Filipe está falando. Então, tá bem pequenininho, eu peguei uma print screen aqui do PDF que eu tinha, mas só para mostrar para vocês o que ele fala. Todos os elementos do corpo estão contidos na entidade natural. Aí ele vai falar de como nascem as doenças, e nos humores. Aí tem o melancólico, o fleumático, o raivoso, não é raivoso que fala, o irado, né? E tem o quarto, que eu não estou lembrando. Se alguém quiser falar aí, abre e fala rapidinho. E aí tem os humores, que vai gerar os temperamentos, que tem relação com os elementos, e aí isso no corpo vai gerar as doenças. Então aqui ele não está falando desse aspecto metafísico dos elementos, ele está falando de como esses elementos vão trabalhar no nosso corpo, igual os gnósticos também fazem quando eles falam que os arcontes se juntam com os daimones e elaboram a partir da substância material, criando cada parte do corpo de acordo com uma dessas substâncias, né? E aí o Paracelso comenta, né? O fogo nasce no 7º movimento, já que o movimento dos elementos expulsa deles o calor. O fogo dos elementos é invisível no corpo e só se revela através das feridas e contusões. Ele está falando das inflamações, né? Que é mais medicina mesmo. Em tais casos, as labaredas saem pelas lesões, especialmente quando se encontram perto dos olhos. E é interessante que na medicina chinesa, eu achei o Paracelso muito parecido com os acupunturistas que eu já estudei. Na medicina chinesa, né, a gente olha o shen da pessoa, o elemento que está dentro do elemento fogo, na medicina chinesa a gente olha pelos olhos. Né? Então eu falei, olha, bateu aqui com o que ele disse. Né? Sabe-se ali que as chamas se dissimulam com muita dificuldade, então você consegue ver o elemento fogo da pessoa. Né? O fogo está escondido no corpo. Assim como o espírito, ele está ali, mas a gente não vê, né? Acontecendo mesmo com o mundo em geral. Não temos a capacidade para possuí-lo.
a menos que o façamos surgir à força. A água, no entanto, inunda o corpo. Inunda o corpo inteiro, as veias, as partes nervosas, a carne, os membros, né? Nessa época ninguém falava que o ser humano era feito de 70% de água e tal, que nem o pessoal, a gente aprendeu, todo mundo aqui. Mas é interessante ver como ele está colocando, né? A água no ser humano e o fogo, e como cada um age diferente e alimenta partes diferentes desse corpo, né? E ele vai falar da presença do ar e do movimento do ar nos membros, igualzinho à medicina chinesa, né? O fígado vai ser o elemento do ar, do vento, que vai ir para todos os lados, né? Lá nos 5 elementos da acupuntura. Então, mas só para vocês verem como os alquimistas também estão tratando de mundo material, de saúde, de corpo físico, de como esses elementos se relacionam também com a constituição humana. Mas a gente trabalhando a harmonia desses elementos em nós, a gente também vai trabalhando a nossa harmonia psíquica e buscando aquele fogo que é outro fogo, que é o fogo do Logos. Então eu trouxe o Paracelso só para exemplificar um pouquinho. Esse livro dele tem muito mais coisa também, aí vai trabalhar o enxofre, o sal, toda aquela outra história que a gente viu, a formação do corpo celeste, do corpo físico, é bem gnóstico também, bem interessante, mas foi só exemplo. Então, e aí para deixar de exemplo, lembrar que tem, muito antigo, mas é só pesquisar esse nome aqui, Portal do Fogo da Vida, a união do no coração na medicina chinesa, que é um vídeo que eu trabalhei com vocês mais de um ano atrás, que eu falo de como os rins têm relação com o elemento água na medicina chinesa, e os rins aquecidos pelo fogo, essa água se junta ao fogo do coração, e ali a gente tem a harmonia desse canal, e a gente pode entender desse canal central também, como esse fogo vai relacionar com o espírito, e essa água vai se relacionar com a energia da essência vital em todo ser humano. Mas é só para mencionar que isso existe também. Na verdade, em todos os cantos do mundo, a gente vai falar dos 5 elementos, porque faz parte da nossa realidade física, humana e natural, né? Então, não tem como, todas as culturas vão trabalhar isso, não é coincidência e nem que um aprendeu com o outro, né? Na verdade, faz parte da própria cultura humana. Fica a sugestão de vídeo, depois vocês pesquisam lá. Bom, e aí na alquimia ocidental, a gente tem aí os símbolos, trouxe só para vocês irem acostumando. Não é assunto diretamente gnóstico, né? Estou só correlacionando. Então, aqui a gente tem os 2 triângulos para baixo, representando o aspecto feminino, então a terra com o traço e a água, e o ar com o traço e o fogo, né? E a gente encontra essas imagens aí das mulheres em cima dos elementos, e cada uma carrega um vaso alquímico que contém um animal. Eu sempre erro os animais. Tem o corvo, o leão, não vou lembrar os animais. De cor não vai. E uma outra menção, é só para a gente mencionar. Como eu disse, assim, eu fiquei não encontrei o que eu queria, mas eu falei, vou pelo menos trazer o assunto, que aí vai povoando o nosso inconsciente, vai jogando na mente, quem sabe vocês têm uma intuição aí. E os hindus também vão falar de 5 elementos, de outro jeito, né? Eles acreditam que toda a criação, incluindo o corpo humano, é feito desses 5 elementos essenciais, que eles chamam de Mahabhutas. E que após a morte, o corpo humano se dissolve nesses 5 elementos naturais, balanceando assim os ciclos da natureza. Os grandes 5 elementos são a terra, ou os bhumis, e a gente vai encontrar no ensinamento budista aí a relação dos bhumis também, como os elementos da terra, sei lá. A água, ou jala, o fogo, Agni, para quem gosta de Ayurveda já deve ter visto esses nomes, o ar, o vayu, não sei falar bem em sânscrito, e o espaço, ou éter, como o Akasha. E daí que a Blavatsky vai falar do Akasha, como esse espaço onde as coisas ficam registradas, porque ele é um 5º elemento, né? Os grandes 5 elementos que originam dos 5 Tanmatra, as substâncias essenciais. Eu trouxe essa parte aqui hindu só para a gente ver que os hindus também estão falando de substâncias essenciais e não dos elementos materialisticamente falando, sabe? Eles estão falando dessas substâncias, do Agni, que o Agni ele vai se manifestar enquanto fogo físico. Sim, ele é o fogo de uma fogueira, de uma vela, mas ele também é o nosso fogo da vida,
no portal aqui no ponto de acupuntura, o Agni que nos dá vontade, ação, né, libido e tal, o espaço, a caixa, a água, tudo isso são características que carregam, inclusive, características psíquicas e emocionais, né? Não é só o elemento em si. E aí eu lembrei que no Evangelho de Tomé, a gente tem essa passagem que a gente já viu, no dito 10. Disse Jesus, eu lancei fogo sobre a terra, e eis que o vigio até que arda. Ai, ai, ai. Diz o amigo monge, ai, ai, ai. Eu não sei imitar ele. E aqui, esse símbolo engraçado também trouxe só como curiosidade, está lá naqueles textos que eu já trouxe um trecho para vocês, que tem uns labirintos, assim, que é os livros de Ieo, né, que Jesus cita em Pisce Sophia, ele cita os livros de Ieo como algo mais complexo ainda que Pisce Sophia. E lá, né, nos livros de Ieo, nos manuscritos, ficou preservados alguns símbolos desenhados à mão lá nos papiros. E esse aqui teria sido, segundo os tradutores, o sigilo, né? Então, estamos falando de magia, o sigilo que é usado após o batismo de fogo. Então, estamos falando de Jesus, de batismo de fogo, Jesus que lançou fogo sobre a terra, né? E, voltando ao Evangelho de Filipe, o fogo enquanto a luz esplendorosa, brilhante, bela, que é o filho que nasceu na câmara nupcial. Então, estamos falando desse fogo, né? Não um foguinho qualquer. Então, aqui o cálice pode representar a água com a câmara nupcial, que é inundada pelo fogo, e dali nasce o filho, ou a fênix também, vai ter aquele que renasce, aquele que nasceu de novo, a ressurreição do Cristo, o que se torna ressurrecto, é o que se torna filho, é a criancinha que entra no reino. Então, a gente está fazendo aqui um pupurri, um medley de símbolos e elementos para ver se a gente entende o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Filipe. Mais um texto sobre alquimia que eu recomendo é o da Marie-Louise von Franz, Alquimia e Imaginação Ativa. Ela faz um longo estudo, principalmente do livro do Jung, Psicologia e Alquimia, e ela cita os gnósticos, porque o Jung estuda os gnósticos, e cita toda essa questão simbólica e dos elementos. E aí ela vai falar um pouco dessa questão do símbolo alquímico e de como esses elementos vão se relacionar ao Cristo, à alma, ao espírito. Então fica aí só como recomendação. Eu trouxe um trecho que ilustra um pouco o nosso assunto hoje, só para mostrar para vocês. Vou começar aqui da frase, né? Esse fato notável pareceria estar ligado à encarnação na nossa natureza humana terrena de um Deus puramente espiritual, produzido pelo Espírito Santo, ao fecundar o útero da Virgem Santa. Então, a encarnação de um Deus espiritual produzido pelo Espírito ao fecundar a Virgem. Assim, o mais alto, o espiritual, o masculino, inclina-se para o mais baixo, o terreno, o feminino. Então, aquele elemento das águas abaixo, né? E do Logos que vem ao mundo e fecunda o mundo com sua luz e torna-se produtor de luz no mundo, né? E, consequentemente, a mãe, que era anterior ao mundo do pai, acomoda-se ao princípio masculino e, com a ajuda do espírito humano, gera um filho. E vejam que tem a menção às duas mães. A gente tem o que está abaixo, o terreno e feminino, mas a gente também tem a mãe, que é anterior ao mundo do pai. É a Barbelô. Como símbolo, eu só poderia associar a Barbelô aqui. Então, a mãe acomoda-se ao espírito masculino com a ajuda do espírito humano e gera um filho. Não uma antítese de Cristo, mas a sua contraparte quitônica. Quitônica quer dizer terrena, da terra, do cosmos, do mundo sensível. Essa aqui é uma linguagem da Kabbalah, aquilo que é da alquimia também, né? Quitônico é as clifó. Tem a Sefiró, que é celeste, e as clifó, que é da árvore da morte. Então, quitônico é os tais dos daimones que a gente viu terça passada, os daimones das trevas lá, né? Aquela imagem é da sombra também, né? Então, são formas de entender. Então, gera-se não um homem divino, mas um ser fabuloso em conformidade com a natureza da mãe primordial.
E assim como a tarefa do filho superior é a redenção do homem microcosmo, o filho inferior tem a função de salvador macrocósmico. Então, o que eu acho que ela está dizendo aqui? Ela está falando, posso estar enganada, mas ela está falando do Logos que vem ao mundo, como essa luz que preenche o cosmos, preenche a matéria, como esse filho superior, que é a redenção do homem no microcosmos, mas o filho inferior, que é a contraparte quitônica, ele tem essa função de salvar o microcosmo, e aí é o salvador o que salva a si mesmo, é a gente encontrar na união com nossa alma esse Cristo interior que nos liberta do sofrimento, porque ele é o nosso salvador. Então a gente vai novamente falar aqui de união, alma e espírito, quando a gente tem uma leitura assim. Mas enfim, tem muita coisa que dá para tirar aí desses assuntos, eu só quis trazer para exemplo de vocês. Outro trecho que não é do Apócrifo de João, que eu vivo citando, que vocês até já decoraram, mas é de um outro capítulo do livro da Gnose de João, da parte do Alberto, comentando justamente a questão do Heráclito, do Logos. Então, só para lembrar vocês que lá pela página 40, 47, 48, acho que eu pus aqui, tem um capítulo que ele comenta a relação do Logos com o fogo e faz a menção do Heráclito, que também tem aqui no capítulo sobre o Heráclito no Mistério da Ética, que vai falar justamente desse fogo que dá vida espiritual ao mundo. Então, o ponto de partida do quarto evangelho é a cosmogonia, geração do cosmos. O termo principal usado é o Logos, que é central na filosofia do Heráclito e na escola dos estoicos. O fogo Logos é a vida universal em movimento. O Logos, ou Christos, é luz e é vida. Igual ali no Evangelho de Filipe. A luz é o fogo branco. E o fogo, junto com a água, forma o filho, que é a luz. É muito simples para a gente trabalhar, gente. Muito simples. O fogo Logos é a vida universal em movimento. O Logos, ou Christos, é a luz e a vida. A luz que vem ao mundo. E a vida presente em tudo. Mas antes da manifestação, o Logos estava em sintonia, em comunhão com o Theos. E no princípio é o Logos que dá origem ao cosmos. Todo mundo que já leu o quarto evangelho entendeu que aqui a gente está falando do prólogo do evangelho de João. No princípio era o Logos estava com o Theos, o Logos era Theos, e ele que criou o mundo, o cosmos. Não foi Jesus, foi o Logos. Quem não entendeu isso, aí tem que voltar 3 anos de vídeos para a gente voltar para o zero para entender isso. Mas faz parte do estudo. A luz do Logos, a luz primordial, ou Daivi Prakriti, nos Upanishads, lá na filosofia indiana, brilha nas trevas. A luz primordial brilha nas trevas. Daivi, né, que tem esse movimento de brilho no sânscrito. É o Forrat em movimento. A Blavatsky cita muito o Forrat como esse fogo espiritual, substância forrática original, essencial, né? Esse fogo da vida. O pulsar da energia geradora. O expanda na filosofia do shivaísmo de Kashmir, aquilo que expande também o universo, que brilha no cosmos, que brilha no mundo, que anima as almas, que vivifica toda a Terra, né? E a luz do Logos será a luz dos homens, pois o fogo Logos é a luz verdadeira que ilumina todo o homem e todas as coisas. É a luz das luzes, é a luz que veio e deu nascimento ao cosmos. E a luz elimina a escuridão e afasta as trevas. Será que é por isso que Jesus está falando no Evangelho de Filipe sobre a importância do nascimento do Filho como a luz esplendorosa? E esse nascimento se dá dentro de nós? Será que isso muda alguma coisa na nossa vida? Mais um último trecho aqui. Um dos importantes textos da Biblioteca dos Essênios, na comunidade de Qumran, achei interessante só para a gente lembrar que os essênios já falavam disso, então não é só a parte cristã, mas pré-cristã também, chama-se A Batalha dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Tudo indica que esse texto foi bem conhecido por Eleazar João, no caso o João do quarto evangelho. Ele assimila e repete o termo filhos da luz e diz que devemos chegar à estatura espiritual de ser mais um filho da luz. Todos nós podemos nos tornar filhos da luz, né?
Para isso, é necessário nascer de novo, passar pela iniciação dos mistérios. Pois quem não nascer da água e do fogo não poderá entrar no reino de Deus. Então, o trecho do Evangelho de Filipe está repetindo trechos que a gente tem no Novo Testamento também. O nascer da água e do fogo. É preciso nascer do alto, não nascer de baixo. Nascer de baixo a gente nasceu da substância material da terra. Nós somos existentes, mas não somos viventes. Enquanto existentes, a gente vai morrer. E aí a gente vai lá para aquele mundo intermediário, que ninguém quer ficar. Mas quando nós nascermos do alto, seremos viventes, porque nascemos da água e do fogo. E aí nos tornamos filho, e nos tornamos Cristos. E assim entramos no reino. É preciso nascer do alto, despertar a luz do Logos presente no coração, pois a luz do Logos é o Atman, ou o espírito puro presente na caverna do coração, segundo os Upanishads. Está fazendo um paralelo, né? João havia aprendido em Heráclito que a luz do Logos mora no homem. Isso é uma frase de Heráclito. A luz do Logos mora no homem. E deve ter dito no seu manuscrito original. Perceba, ele está fazendo aqui uma paráfrase do Evangelho de João. Perceba a luz, para vos tornardes filhos da luz. Certamente, um filósofo gnóstico não escreveu acredite na luz, ou credes na luz, como está hoje no Evangelho. E aí só a referência, né? Daivi Prakriti, a palavra sânscrita, que equivale à luz do Logos, como indica Subahal nas suas notas sobre o Bhagavad Gita. Bom, esse é um trechinho aqui do nosso livro A Gnose de João, para enfatizar essa questão da luz e do Filho, e de como essa luz é o nascimento do Filho em nós. Acho que faz sentido junto com a passagem que a gente leu, né? Vamos ler ela uma última vez, que agora eu vou para 69. A alma e o espírito vieram à existência a partir de água e fogo. A alma e espírito. Isso a gente tem visto ao longo de todos os estudos gnósticos, né? As substâncias que formam a constituição do ser humano. É da água, do fogo e da luz que o filho da câmara nupcial veio à existência. O fogo é a crisma. Agora vamos lembrar da crisma. A luz é o fogo. Não tem o fogo, mas tem a luz. Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas ao outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e belo e confere esplendor. Então me parece que ele está falando desse fogo Logos, que é preciso nascer como filho na câmara nupcial.